também a tipificação do Espírito Santo. Quando eles levantam o tabernáculo, eles vai mostrar para nós que ali no tabernáculo tem uma representação do Filho, do Pai e do Espírito Santo. O tabernáculo ele possui 3 ambientes. O tabernáculo possui 3 ambientes. O átrio, que é a parte de fora do tabernáculo, que ele é apenas cercado por uma muralha de cortinas e por colunas de bronze. Esse átrio, ele é cercado, mas essas cortinas, esse muro, ele não é tão alto. Ele é uma base que aqueles que estão de fora do muro, dá para ver os acontecimentos que são acontecidos, que são efetuados ali no átrio. Então, esse átrio, ele é a parte maior, mas é a parte de fora. Lá naquele átrio, possui a bacia de bronze, possui o altar de bronze, onde todos os dias sacrifícios eram oferecidos a Deus. Sacrifícios eram mortos ali naquele altar e o sangue era derramado todos os dias, de manhã e de tarde. Às vezes, sacrifícios de louvor, pessoas que agradeciam a Deus trazendo um sacrifício. Outras vezes era sacrifício por pecado. A pessoa pecava e trazia o seu sacrifício. Às vezes era sacrifício pacífico. Era uma espécie de uma festa, de uma comunhão entre irmãos. E eles levavam ali o seu sacrifício e matavam diante do altar. A parte mais valiosa do sacrifício ficava para Deus, para o sacerdote, e as duas partes que estavam reconciliando ou celebrando a sua amizade, ficava com o restante. A paz do Senhor, irmão Elmo. Então, ali era o altar de bronze onde morria o sacrifício. E todos viam, aqueles que estavam dentro do pátio e os que estavam fora. Havia também o lugar santo. O lugar santo era através do altar, era a casa de Deus em si, era o santuário fechado, aonde ninguém podia ver lá dentro. E esse santuário fechado, ele era composto de 2 partes. A primeira parte, quem saía do átrio e entrava na casa, já entrava no lugar santo. Esse lugar santo era o intercessor entre o pátio de fora e o lugar que estava mais escondido lá dentro, que já eu vou falar. Esse lugar santo era o lugar onde um sacerdote só, entrava todos os dias, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Para quê? Todo dia de manhã, um sacerdote entrava e acendia ou reabastecia as lâmpadas, porque ali havia um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas, elas tinham que ser alimentadas de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Todos os dias tinha que ser alimentada para que a luz não se apagasse. Você vai ver em 1 Samuel, capítulo 3, que a Bíblia diz que Deus chamou Samuel antes que apagasse a lâmpada. Aquela lâmpada não podia se apagar. Então, ele vai acender novamente as lâmpadas, porque o azeite acabava-se, tinha o tempo certo. Por isso que o obreiro não podia chegar atrasado. É por isso que o obreiro tinha que chegar na hora. É por isso que o obreiro não podia ficar enrolando para ir oficiar e fazer a obra e acender a lâmpada, porque tinha a hora certa, que a lâmpada se apagava, que o azeite se acabava. Então se enrolasse, falasse assim, eu vou esperar mais um pouco para mim ir, vou esperar mais um pouco para mim entrar no santuário, a lâmpada se apagava. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. E eles iam lá, enchiam as lâmpadas, e as lâmpadas se acendiam novamente, ou se mantinha acesa continuamente, todo dia de manhã e todo dia de tarde. Estas lâmpadas era a que trazia iluminação
ao santuário ou ao tabernáculo. Havia ali também o altar de incenso. O mesmo sacerdote que entrava para acender a lâmpada, ele também trazia do altar de fora, do altar de bronze, do primeiro sacrifício que era sacrificado e oferecido a Deus, fora os sacrifícios do povo, um sacrifício, 2 sacrifícios, todos os dias tinham que ser efetuado pelo sacerdote e pelo povo de Deus, independente de ter oferta do povo ou não, esses 2 sacrifícios eles tinham que ser efetuado primeiro. Irmão, vai guardando aí, porque é muita coisa, tá? Muita coisa de Deus para nós. Tinha 2 cordeiros, tinham que, um inaugurava o altar no dia e o outro fechava o altar no dia. Antes de qualquer sacrifício pelo povo, antes de ofertar qualquer sacrifício ao povo, esse cordeiro pelo santuário, imaculado, um cordeiro branco, sem mancha, um cordeiro pequeno, ele era oferecido todo dia de manhã, antes o altar era inaugurado com esse cordeiro. Depois, quando os outros sacrifícios eram trazidos, antes que o altar fosse limpo, eles então traziam outro cordeiro e matava também aquele cordeiro. Um cordeiro era o alfa, e o outro era o ômega dos sacrifícios do dia. Jesus disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, o primeiro cordeiro e o segundo cordeiro. O primeiro cordeiro simboliza Jesus morrendo pelos judeus, mas a Bíblia diz que os judeus não o aceitaram. Então vem Jesus morrendo por último lá, o cordeiro por último. Isso aqui é uma tipologia. Aí vem o cordeiro que morre por último. O alfa e o ômega é um símbolo de Jesus morrendo pelos gentios. Um símbolo de Jesus morrendo por nós. Um símbolo de Jesus morrendo por nós. Pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Nós vamos chegar lá. Então, lá nesse altar, essa brasa era tirada e levada lá no lugar santo para acender o incenso. Então, o sacerdote entrava todos os dias de manhã com brasa lá do altar, do primeiro altar, porque aquele fogo também não se apagava. Tendo sacrifício ou não tendo sacrifício, aquele altar lá do pátio, eles se mantinham acesos. Levítico 6,13 diz, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, da mesma maneira que as lâmpadas lá fora lá dentro não podiam se apagar, as brasas do altar lá fora também não podiam se apagar. Tá? E ele levava e acendia o incenso. Aquele incenso era adoração a Deus. Todos os dias de manhã ele acendia um incenso. E aquela fumaça do incenso, ela entrava lá no lugar santíssimo, que é aonde nós vamos falar daqui a pouco, aonde estava a arca que representava a presença de Deus. Havia também nesse lugar santo a mesa do pão das proposição, que era uma mesa de ouro que todos os sábados eram colocados 12 novos pães. E esses 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. E o sacerdote comia esse pão todo sábado. Eles passavam uma semana o pão ali no lugar santo. E nesse o sacerdote não tocava. Nesse o sacerdote não mexia. Apenas olhava o pão. E no sábado os sacerdotes se reuniam, comiam aquele pão que foi apresentado ali no tabernáculo durante aquela semana e colocava pães novos, 12 pães enfileirados, simbolizando as 12 tribos de Israel. E o que simboliza esse pão? Jesus, o pão da vida, o pão e a provisão para as 12 tribos de Israel. Amém? Então, depois desse lugar, que eu sempre chamo, irmão, o lugar lá, o pátio eu chamo do quintal de Deus, aqui o lugar santíssimo, o lugar santo onde o sacerdote
trabalhava com esses 3 utensílios, o altar de incenso, o candelabro e a mesa dos pães, esse lugar eu chamo da sala de Deus, e tem um lugar santíssimo, aonde a fumaça do incenso, todos os dias de manhã e de tarde entrava, estava a Arca da Aliança, que era um baú de madeira de acácia revestido por dentro e por fora de ouro, aonde posteriormente Deus mandou Moisés colocar as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, mandou colocar um pote de maná de ouro, dentro da arca, e também a vara de Arão que floresceu dentro da arca. Então tinha esses 3 utensílios no lugar santíssimo dentro da arca. A tampa da arca era 2 querubins que estavam como protetores da presença de Deus. A tampa da arca é o propiciatório. Era uma tampa de ouro que era modelada de acordo com 2 querubins na tampa, como se eles estivessem guardando a presença de Deus. Semelhante no Éden, quando o Adão pecou, Deus expulsou Adão e colocou 2 querubins na porta do jardim para guardar a árvore da vida. Então, aquela arca é o símbolo da presença de Deus e também vai representar o Éden perdido por Adão. Ali é o lugar santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podiam entrar com sangue do cordeiro para apresentar pelos pecados do povo de Deus. Havia 3 portas. A porta do pátio, a porta do lugar santo e a porta do lugar santíssimo. A porta do pátio, a porta do lugar santo e a porta do lugar santíssimo. A porta do pátio, a porta do lugar santo e a porta do lugar santíssimo. Havia 3 portas. Na verdade, a porta do lugar santíssimo era um grosso véu, um véu muito forte, um véu pesado. A cultura judaica diz que esse véu do tabernáculo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ele era tão pesado que você precisaria de 2 juntas de boi para o arrastá-lo, porque ele era pesado, ele não podia ser aberto assim por qualquer pessoa. Uma pessoa não conseguia abrir ele. Um sumo sacerdote que entrava, era mistério a entrada dele ali, porque era muito pesado aquele véu. O próprio véu se abria para ele, ele entrava, oficiava, depois voltava. Não é questão daqueles que entraram no lugar santo, qualquer um podia entrar ali, curiar, observar, não. Aquele véu não podia ser arrancado, rasgado, porque ele era muito forte. E somente 2 juntas de boi para arrastá-lo. E quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. Porque o que o homem não consegue, Deus consegue. A porta que o homem não abre, Deus consegue. Só Deus consegue. Então, essa primeira porta, ela era chamada de caminho. A segunda era chamada de verdade e a terceira era chamada de vida. A porta do caminho era a porta do átrio. A porta da verdade era a porta do lugar santo. A porta da vida era esse véu grosso que não podia ser rasgado pelo homem, porque o homem não pode mesmo, ele si mesmo, conseguir o acesso à vida. Mas, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, oferecendo vida a todos aqueles que receberem a sua cruz. João 14, todo mundo conhece. João 14, versículo 6, Jesus olha para os discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o tabernáculo, eu sou a porta do tabernáculo. E sobre Jesus ser o tabernáculo, já eu vou falar, tá bom? Jesus é o tabernáculo. Jesus é a representatividade do tabernáculo. Jazinho eu vou falar aqui. Então tem o lugar santíssimo, aonde estava a presença de Deus. Agora escuta aqui, o pátio, o átrio, representa o filho.
o átrio representa o filho. Por quê? Porque lá no átrio tem o altar de bronze, onde o sacrifício morria, e tinha a bacia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam. Então ali representa o ministério de Cristo. Ali representa o ministério de Cristo. Por quê? Porque o ministério de Cristo começou na bacia de bronze e terminou